edição da quarta-feira. E hoje eu não vou falar dessa parte da intercessão, vou deixar todas essas partes de intercessão de Moisés para amanhã. Vou focar apenas nesse episódio, nessa série de episódios, na descida do monte. Então nós já vimos a questão da idolatria, já vimos a questão do bezerro de ouro, vimos que o povo se depravou totalmente enquanto Moisés estava lá recebendo as instruções do santuário. Enquanto Moisés estava recebendo as instruções da construção do santuário, que seria para consagrar o povo de Israel, ao mesmo tempo o povo estava se depravando, estava se pervertendo lá embaixo. Isso é um detalhe interessante. Vocês já notaram que toda pessoa, quando ela se afasta, ela não se afasta e continua do jeito que ela estava. Eu saí da igreja, mas vou continuar guardando o sábado, vou continuar do jeito que eu estava, uma vida tranquila, vida normal. Toda vez que a pessoa se afasta, ela vai direto para o fundo do poço, ela vai direto se afundar o mais rápido possível. Já começa com alguma tatuagem, já começa com algum brinco, com um colar, já começa a beber desenfreadamente. Satanás parece que ele se aposta totalmente da vida de uma pessoa a partir do momento em que ela se afasta ou rejeita a verdade. Ela não se afasta e continua uma vida tranquila, ela se afasta porque Satanás leva ela para o buraco. É como se o tempo todo ela tivesse refreado, né, a natureza dela tivesse se segurado, e agora que saiu, agora ela está solta, livre, solta para fazer o que ela entender. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles parecem que todo esse tempo do êxodo, até chegar no Sinai, eles estavam se segurando, eles estavam presos, e aí depois, agora que eles estavam livres, agora que o papai tinha saído de casa, agora a casa que era deles, agora eles se desembestaram a fazer tudo que deu na telha. Tanto é que essa festa que tem aí é um carnaval. Pior do que um carnaval, era uma orgia generalizada do povo de Israel. Porque as festas que tinham para deuses no tempo da Bíblia eram festas onde o que desse vontade eles faziam. Ou seja, não tinha esse negócio de família. Vamos respeitar aqui os limites de família, vamos respeitar que nós estamos em público. Não. Era o ato mesmo, generalizado, não importando a parentalidade, não importando a proximidade, com bastante bebedeira e a imoralidade tomando conta. E você pode imaginar que o povo de Israel, porque nos filmes a imagem que a gente tem é que é um público assim de 2.000 pessoas, mas eram 2 milhões de pessoas. Então imagina um número quase abrangendo essas 2 milhões de pessoas numa orgia generalizada aos pés do Monte Sinai. Então isso era uma coisa chocante, era uma coisa trágica de se imaginar. O povo que tinha estado na presença de Deus, agora estava na presença de Satanás. O povo que tinha visto os milagres de Deus, que tinha visto a glória de Deus todos os dias, agora estava dançando na presença de Satanás. Então, agora Moisés estava saindo do monte com as 2 tábuas, mas estava muito decepcionado, estava mais do que decepcionado, estava furioso. Josué chega para ele e diz: Moisés, eu estou ouvindo uma zoada lá embaixo, talvez seja guerra, o inimigo deve ter chegado. Não, o inimigo chegou, mas não foi questão de guerra não, o inimigo chegou e está cirandando lá embaixo com o povo de Israel. Moisés sabia o que estava acontecendo. E aí quando ele chega lá embaixo, ele pega os mandamentos e quebra em cima do bezerro. Quando ele quebra aqueles mandamentos, Deus não desaprovou essa atitude de Moisés, mas Deus aprovou, porque essa quebra dos mandamentos ali era uma demonstração visível do que o povo tinha feito. O povo tinha quebrado os mandamentos. O povo tinha ouvido os 10 mandamentos antes dele subir no monte, e agora eles tinham quebrado a aliança. Então a quebra dos mandamentos era basicamente isso. A lei não ia adiantar se eles não quisessem obedecê-la. Então, aqueles mandamentos eram especiais porque as tábuas tinham sido feitas por Deus e os mandamentos tinham sido escritos por Deus. Depois, Moisés teve que lavrar as tábuas para Deus poder escrever. Então, os mandamentos foram quebrados ali
e o bezerro também foi quebrado. Moisés pegou e despedaçou o bezerro, e o pó daquele bezerro ele colocou num riachinho que descia do monte para todo mundo beber. Por que Moisés fez isso? Para ilustrar que agora eles estavam tomando as consequências das suas ações. Agora vocês vão beber esse ídolo aí para vocês verem como isso não leva a nada. Vocês vão beber essa água com partículas de ouro para vocês verem o quanto a idolatria é vazia, o quanto a idolatria não satisfaz. Ao invés de vocês beberem da fonte da vida, vocês vão beber agora da fonte da morte. Então, por causa disso, agora o povo está olhando as consequências das suas ações. E aí Moisés se dirige para Arão. Só que Arão agora vai dar uma desculpa. Arão vai dizer: fique irado, meu senhor. O senhor sabe que esse povo é propenso a fazer o mal. O senhor sabe, você não está ligando esse povo até agora. O senhor sabe que esse povo é assim mesmo. Olha como Arão era. Arão só merecia ficar nos bastidores mesmo, porque na liderança ele era muito fraco. Então ele culpou o povo. Vocês estão vendo que o pecado, olha o que o pecado faz. O pecado não faz com que você assuma a culpa. O pecado faz com que você terceirize a culpa para os outros. Adão terceirizou para Eva, Eva terceirizou para a serpente. E aí agora, Arão botou a culpa no povo. Sendo que era ele que tinha que ter colocado moral naquela situação. Aí olha o que ele diz. Aí o povo ficou me pedindo para fazer um bezerro e tal. Aí eu disse: quem tem ouro, tire. Quando eu peguei esse ouro, joguei no fogo, saiu o bezerro. Quando eu coloquei o ouro no fogo, aí eu não sabia o que ia dar. Eu joguei e saiu um bezerro. Diga aí a desculpa de Arão. Essa é uma desculpa que a gente ouve, né? Então Arão aí deu uma desculpa. Então Moisés deixou ele para lá. Agora Moisés iria se concentrar em eliminar aquela... Vou demorar só um pouquinho aqui. Moisés se concentrou em ele. Vocês não saibam, mas na saída do povo do Egito, não saíram só israelitas. Teve alguns egípcios que saíram junto com o povo de Israel. Os egípcios que colocaram sangue na porta, ou que foram para a casa de alguém que estava com sangue na porta, e que saíram junto com o povo de Israel. Esses egípcios, alguns deles não eram convertidos. Alguns se arrependeram, alguns se converteram ao Deus de Israel, mas muitos não se converteram. Essa mistura de egípcios com israelitas foi o que ajudou a fomentar essa revolta aqui do bezerro de ouro. Essa mistura de egípcios, de pessoas de fora junto com as pessoas de dentro, começou a criar essa confusão. Então chegou um ponto que Moisés tinha quebrado o bezerro, tinha feito toda aquela cena, mas o povo não estava mais se importando. O povo tinha entrado num frenesi, estava uma bagunça total. Então Deus tinha que pôr um fim àquilo. Então Deus agora chamou, Moisés chegou à frente do povo e disse assim: quem é de Deus, venha até mim. E Deus faz esse mesmo convite com a gente hoje. As pessoas que têm a mente mais fraca, as pessoas que têm a mente mais... que não confiam em Deus, que não têm a sua disposição mental firme, elas vão com a maioria. Mas aqueles que sabem que é importante estar do lado de Deus, mesmo estando na minoria, elas não se sentem fracas, elas não se sentem sozinhas, elas se unem à minoria por fé, por confiança, por estar do lado de Deus. Então os levitas que eram do lado de Deus, eles vieram até Moisés, e agora Moisés dá uma ordem que para muita gente essa é uma ordem meio trágica, uma ordem pesada de se dar. Deus disse para Moisés: olha, agora você mande eles matarem todos os rebeldes, todos os idólatras. Pegue cada um a sua espada e matem os outros que entraram na idolatria. E aí os filhos de Levi foram e mataram mais de 3.000 pessoas nessa leva. Por que Deus fez isso? Se Deus deixasse aquilo continuar, a idolatria ia se espalhar por todo o povo de Israel. E as nações iam ver um mau testemunho grande naquele povo. Aquele povo seria facilmente derrotado pelos amalequitas. Os amalequitas, que eram o povo que estava ali por perto, eles iam ver que aquele povo abandonou o Deus que tirou eles do Egito. Ou melhor, ou pior, eles iam pensar que o Deus do Egito era aquele bezerro de ouro. E aí eles iam se sentir motivados a atacar o povo de Israel.
E como o povo agora tinha deixado de adorar a Deus, tinha adorado um bezerro, então Deus não poderia ajudar o povo. O povo não sabia nem lutar. Quando viesse os amalequitas, ia matar todo mundo. Mas o pior não era isso. O pior o afastamento, a apostasia do povo. Então, Deus não queria que aquilo se alastrasse por toda a congregação. Então, tinha que eliminar o mal ali. Então, os levitas foram e mataram 3.000 pessoas para evitar que a idolatria se afastasse, se proliferasse. Então, Deus não sente prazer em matar o pecador. Deus sente prazer quando ele se arrepende. A alegria no céu quando o pecador se arrepende. Mas a destruição faz parte da justiça de Deus. Deus precisa punir o pecado, Deus precisa punir o mal. Senão, se Deus não destruísse o mal, isso seria ruim para os justos. Isso seria uma tortura para os justos. Hoje nós já nos sentimos mal, vivendo num mundo de pecado, vivendo num mundo das pessoas não querem saber de Deus. Imagine se Deus nunca destruísse o pecado, se Deus nunca colocasse um fim no pecado desse mundo. Seria uma tortura eterna para os que decidem estar do lado de Deus. Então, por amor aos que estão do seu lado, Deus destrói os que ficaram do outro lado. Deus destrói os que ficaram do lado de Satanás. Então, é um ato doloroso para Deus, mas é algo que a sua justiça demanda. Então, de que lado você está hoje? Está do lado da maioria ou está do lado da minoria? Vocês lembram daquele famoso ditado? O pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. E o menor com Deus é maioria, como Gilto disse. Então, se você estiver do lado da minoria, mas estiver do lado de Deus, ter certeza que você está do lado certo. Mas se você está do lado da maioria que está com bezerro de ouro, infelizmente, um dia Deus vai pôr fim ao mal e vai pôr fim também aos pecadores que quiseram ficar do lado do pecado. Renuncie ao pecado hoje. Renuncie ao mal hoje. Esteja do lado de Deus. Para que a lei dele seja colocada no seu coração. Para que você escolha a vida e não a morte. Amém? Senhor Deus, muito obrigado sobre essa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a aprender com os erros do povo de Israel e escolher estar do teu lado no dia de hoje. Eu não peço que possamos estar do teu lado todos os dias. Essa decisão tem que ser tomada todos os dias. Cada dia. Eu te peço para estar do teu lado hoje. Amanhã eu vou pedir para estar do teu lado amanhã. E essa decisão tem que ser tomada diariamente, confirmando ela em atos, palavras e ações. Fica conosco. Abençoa agora o finalzinho dessa programação de hoje. Dá-nos um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.